Congresso Nacional retoma as atividades nesta segunda-feira e já tem pela frente uma pauta intensa, né, especialmente para o setor agropecuário. Entre elas está o projeto de lei da faixa de fronteira, que busca aumentar o prazo para regularizar imóveis rurais localizados nessas áreas. A gente vai entender um pouquinho do que esperar desse segundo semestre, com toda essa barafunda, né, da taxação do Trump, com o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Arnaldo Jardim, que provavelmente ele vive viajando para o interior, para todo quanto é canto, deve estar num carro movido a combustível do futuro, porque ele também é o nosso parlamentar que defende aí tudo que é correto aí na transição energética. Bom dia, Arnaldo. Bem-vindo, deputado. Uma alegria muito grande poder começar bem, começar com vocês aí. Valteno, Carolina, uma alegria. E é verdade, movido a etanol aqui, viu? Estamos aqui andando, mas daqui a pouco eu vou a Brasília. Hoje ainda eu tenho uma reunião com o Pedro Lupion, amanhã a reunião da diretoria da nossa FPA. Nós vamos estar com a ministra Tereza Cristina, nossa senadora. Ela esteve lá nos Estados Unidos com outros senadores, ajudando nas negociações. Nós atuamos com todos os setores também e nós vamos dar um balanço, afinal de contas, Valtero, embora nós tenhamos tido um certo alívio com alguns setores que foram retirados, Carol, da relação, persiste a nossa preocupação com relação ao setor do café e outros mais, como o setor de frutas. Então, nós ainda utilizaremos essa semana para aquilo que temos feito, estimular os setores, nossas contrapartes lá nos Estados Unidos, para buscar negociar condição mais favorável. Na pauta, você já destacou, terra de fronteira, nós temos um prazo para votar isso na Câmara, porque ele precisa ir ao Senado ainda, então nós não podemos aí bobear com relação a essa questão, e temos outras matérias de muita prioridade para nós. Eu destaco a nossa preocupação com relação à medida provisória 1303, que ela institui adicional de imposto de renda sobre a LCAs e sobre os fiagros. Então, nós que já tínhamos driblado aquela ameaça aos fiagros, no momento lá do IBS, derrubamos o veto, mas agora temos aí novos desafios. É sempre assim, né? Mas estamos animados para poder, nesse segundo semestre, continuar na defesa do nosso agro. Bom, a gente tem a impressão, deputado, de que o presidente deva vetar alguma coisa aí da lei do licenciamento ambiental. Isso deve voltar ao Congresso novamente, a não ser que a gente esteja muito enganado, mas parece que a campanha do governo é nesse sentido, né? Os nossos setores que defendem o agro, a sociedade brasileira, do agronegócio, enfim, a Frente Parlamentar trabalhou para a aprovação do licenciamento, mas o governo parece que é contra alguns pontos. Isso deve voltar para o Congresso? Olha, infelizmente é possível que isto ocorra. Nós lamentamos porque vamos recuperar críticas que estão sendo feitas, de que a legislação foi votada de afogadilho. Não é verdade. O trabalho do relator Zé Vitor, agora e anteriormente antecedido pelo relato que fizeram tanto o senador Confúcio como a Tereza Cristina lá no Senado, foi amplamente debatido. O último texto, que tinha sido relatado pelo então deputado, não está mais conosco, Neri Geller, na Câmara, foi ao Senado há 4 anos atrás. Então não tem nada de afogadilho, é importante. Segundo, que nós instituímos o licenciamento ambiental automático. Esse dispositivo é muito condicionado a obras repetitivas. Quando, por exemplo, você tem uma estrada e você tem que fazer uma obra de recapeamento dela, já foi feita toda a análise de impacto ambiental, você tem um processo de simplificação e você tem como as pessoas fazem no seu imposto de renda, faz a declaração, diz que respeitou as normas, se tiver algum sinal de irregularidade, algum problema, se verifica. Então, é um procedimento simplificador.
Outros dizem nessas críticas, Valtênio, Carol, todos que estão nos ouvindo, que nós abrandamos exigências. Não é verdade. Não há nenhuma mudança com relação aos critérios de impacto ambiental, por exemplo, com relação ao ar, emissão de poluentes, não mudamos nada. Com relação aos solos, nível de resíduos que se deixa, não há nenhuma mudança. Com relação a recursos hídricos, não há nenhuma modificação nos parâmetros que são usados para medir o impacto. Nada mudou-se disso. Então, nós temos um procedimento em que fixa prazo, isso é verdade. Porque hoje, sem prazos, sem regras para que os órgãos ambientais possam responder às questões e os empreendedores aí fazer a sua justificativa ou apresentar o seu planejamento, nós temos postergações infinitas. Vale para o agro, mas nós estamos falando de obras habitacionais, nós estamos falando de estações de tratamento de esgoto, nós estamos falando de obras viárias nas grandes cidades, nós estamos falando de metrô em algumas cidades. Então, isso, o agro tem tido um papel no licenciamento ambiental, mas não é licenciamento ambiental rural, é licenciamento ambiental, vale para o setor urbano, vale para obras de engenharia, para linhas de distribuição de energia. Então, é tudo isso que nós estamos defendendo. Se houver Conexão com o deputado, acho que voltou. Voltou o deputado. Estar atentos aí na retomada do trabalho, a questão ambiental também. Deputado, e como que o Congresso pode interferir, auxiliar nessa questão do tarifaço? Na questão do tarifaço, nós, desde o primeiro momento, nos reunimos com os setores. Eu estou dizendo sobre a FPA, nós dialogamos com congêneres, porque quando você exporta, por exemplo, Carol, o suco de laranja, ele é processado lá nos Estados Unidos, ele muda de embalagem, nós exportamos em grandes tonéis ou até navios tanques, ele é processado lá. Quando você manda carne, ela faz o processo final do hambúrguer, se elabora lá. O nosso café é misturado a outros blends e hoje supre uma boa parte do mercado americano. Então, tem toda uma indústria lá de processamento das importações que se faz. Nós dialogamos, a ação desses setores foi muito importante para aquilo que nós conseguimos de minorar algumas barreiras. Vamos continuar trabalhando por outros. E, por outro lado, nós importamos muito. Nós importamos defensivos, estou falando só do agro, mas vale para todos os setores da economia. Nós importamos defensivos, nós importamos fertilizantes e fizemos chegar a esses setores que restrição das nossas vendas restringe a nossa atividade econômica. Nós vamos comprar menos. Você e todos nós ouvimos agora uma explicação muito bacana, né? Com aqueles pesos das balanças, idas e vindas, no caso dos Estados Unidos, que tem déficit com o mundo. Os Estados Unidos importam mais do que exportam, e o Trump diz que quer mudar esse déficit. No caso, Estados Unidos e Brasil, eles têm superávit. Nós compramos mais do que vendemos aos Estados Unidos e queremos que isso seja levado em conta quando do estabelecimento das tarifas. Deputado Arnaldo Jardim, obrigado por estar aqui com a gente. Vai ser um semestre muito animado, né? Porque tem muita coisa acontecendo. A gente foi pego de sobressalto com essas decisões, mas vamos acompanhar aqui nos nossos canais, na TV Band também, todo o desenrolar das discussões, dos projetos da Frente Parlamentar, que é a nossa mola propulsora, né, do agro brasileiro no Legislativo, e o senhor faz parte dessa engrenagem toda que faz o agro andar. Obrigado, viu? Estaremos juntos mais uma vez e com muito entusiasmo, orgulho de defender esse setor que faz toda a diferença para a nossa economia. Um abraço, Valtênio, um abraço aí a Carol e a toda a nossa equipe. Obrigada, deputado. Que seja um semestre